Então, pessoal, na aula passada, nós falávamos sobre o telencéfalo, né? A anatomia do telencéfalo, e nós paramos nesse ponto aqui, né? Nós falamos sobre o córtex, né? Parte do córtex cerebral. Nós comentamos um pouco sobre a substância branca do telencéfalo, e nós falamos no final da aula sobre os núcleos da base. O que são esses núcleos da base? São agrupamentos, acúmulos, né, de substância cinzenta que estão mergulhados na substância branca do telencéfalo. Tá? E aí nós vimos quais são essas estruturas que formam esses núcleos da base. Tá? Então, a gente viu, né, essas estruturas aqui. A gente viu que os núcleos da base são formados pelo corpo estriado, ou alguns livros vão chamar só de estriado, tá? E o corpo amidaloide. O corpo amidaloide é essa estrutura aqui, ó, essa bolinha aqui. É o corpo amidaloide. O corpo estriado é essa parte em azul e essa parte em verde, tá? Essas duas cores aqui mostram que esse corpo estriado ele tem duas partes. Tem um núcleo caudado, que é a parte em verde aqui, né? Chama caudado porque o formato lembra uma cauda. E o núcleo lentiforme, que é essa parte em azul. E o núcleo lentiforme ele tem duas partes. Ele tem o putame e ele tem o globo pálido. Então nessas imagens aqui dá para perceber bem, ó. O putame é essa parte aqui mais, né, a lateral, mais escura, e o globo pálido é essa parte mais clara aqui e mais medial. Né? Aqui, nesse outro corte, o putame aqui, e o globo pálido, essa parte mais clara aqui. Então, esses são os núcleos da base. Essa aqui é uma imagem, né, lá do livro do Wolf Heider, tá? Que eu disponibilizei para vocês. Então, isso mostra aqui em marrom ó, os núcleos da base, lá dentro do telencéfalo, tá? Aqui, o arranjo deles. Aqui em cima, o núcleo caudado. Lá embaixo, o corpo amidaloide. Aqui a gente está olhando, né? Que é uma vista anterolateral, né? Tá vendo a parte anterior aqui e a lateral. E aqui é uma vista posterolateral. Aqui está a parte lateral e aqui está a parte posterior, tá? Então, a gente está vendo aqui lá o núcleo caudado e o corpo amidaloide embaixo, tá? E aqui embaixo, né, a gente tem um núcleo, lá o núcleo lentiforme. Na lateral aqui o putame e lá, mais medial, por dentro, o globo pálido. E a gente vê que tem essas faixas aqui, ó, que conectam o quê? O corpo caudado, né? Conectam o corpo caudado ao núcleo lentiforme, tá? Por isso que chama estriado, porque forma essas faixas. Ok? E em termos de funções, nós vimos que os núcleos da base, a gente pode dividir as funções deles em dois tipos, duas funções principais. Eles têm um papel importante no controle dos movimentos voluntários, os movimentos que a gente faz com os músculos esqueléticos, né? Os movimentos que a gente faz para falar, para andar, para correr, né? Para saltar, para escrever, para escovar os dentes, para pentear o cabelo, para colocar uma roupa, calçado, enfim, esses movimentos que a gente faz no dia a dia usando os músculos esqueléticos, os núcleos da base são importantes para a coordenação desses motores, desses movimentos, para uma execução mais aprimorada desses movimentos. E os núcleos da base, eles também estão envolvidos com processos emocionais, tá? Por exemplo, o corpo amidaloide tem muito a ver com processos emocionais. O corpo amidaloide ele tem muito a ver com o significado emocional que a gente dá para as experiências sensoriais que a gente está vivendo. Tá? Então, a todo momento, você está vivendo experiências sensoriais, você está percebendo, né? Você está recebendo sensações visuais, táteis, auditivas. E a gente também dá um certo significado emocional a essas
sensações. Algumas sensações são mais agradáveis, por exemplo. Outras sensações são desagradáveis. O corpo amidalóide tem a ver com isso, tá? O corpo amidalóide é, por exemplo, importante para o processo do medo, né? O medo, tanto aquele medo não aprendido, aquele medo nato, quanto o medo aprendido. A gente vai falar um pouco mais disso na aula da semana que vem, quando a gente vai falar de sistema límbico, tá? Então, os núcleos da base têm papel no controle dos movimentos e também em processos emocionais. Eles também estão relacionados com o processo de memória, tá? Beleza. Vamos lá. Isso aí era a aula da semana passada, a gente falou isso na semana passada. Agora, a gente volta novamente a atenção, né, ao córtex cerebral, tá? Porque o córtex cerebral, né, retomando, ele é essa camada de substância cinzenta, né? Eu estou contornando aqui, ó. Essa camada de substância cinzenta que nós temos na superfície do telencéfalo. Toda a superfície do telencéfalo é coberta por uma camada de substância cinzenta que nós chamamos de córtex cerebral. Tem alguns poucos milímetros de espessura, entre 3 e 5 milímetros de espessura tem o córtex cerebral, tá? Só que nesse córtex cerebral nós temos milhões e milhões de neurônios. E esses neurônios do córtex cerebral, eles são muito importantes. Por quê? É no córtex cerebral que ocorrem os processos conscientes, tá? Então, as funções do córtex cerebral são das mais complexas que nós temos no nosso sistema nervoso, né? Então, você imagina funções como aprendizado, linguagem, raciocínio, tudo isso está envolvendo o córtex cerebral. São funções muito complexas. Então, existe muito estudo, tá? Muita tentativa de se compreender como esse córtex funciona e como ele é capaz de produzir essas funções tão complexas e que são tão importantes para nós, tá? Para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. Muita coisa já foi esclarecida, mas ainda hoje, né, mesmo hoje no século XXI, depois de décadas e décadas de estudo intenso sobre o córtex cerebral, a gente ainda não compreende tudo. Ainda existem muitas lacunas, muitas dúvidas, muita coisa a se compreender sobre o córtex cerebral. Então, nessa tentativa que se tem feito de estudar, de entender como o córtex cerebral funciona, o pessoal foi pensando maneiras de se classificar esse córtex cerebral, tá? Formas de se organizar o pensamento sobre o córtex cerebral, formas de se tentar entender como ele se estrutura, como ele se organiza, tá? Para compreender melhor como ele funciona. Então a gente vai falar agora um pouco dessas diferentes maneiras de se olhar para o córtex cerebral, de se estudar, de se classificar o córtex cerebral. A primeira forma que está listada aqui é a classificação anatômica. É a primeira que foi feita e é aquela que a gente já falou dela. Tá? Nós já falamos da classificação anatômica, até porque essa aqui é uma disciplina de neuroanatomia. Então nós já vimos que o telencéfalo é dividido em 2 hemisférios cerebrais, né? Nós já vimos que cada hemisfério vai ter lá os seus lobos e que cada lobo vai ter os seus respectivos giros. Então a gente vê por essa classificação anatômica que o córtex cerebral ele vai estar nos giros e também nos sulcos do telencéfalo. Eu não coloquei ali, né, mas tem lobos, giros e sulcos, né? Faltou ali colocar a informação dos sulcos. Então o córtex cerebral ele se estende, ó, pelos giros, não é? Pelos giros, e ele também vai se estender. Opa, deixa eu deletar esse aqui, porque ele vai se estender também pelos sulcos. A gente percebe que nas regiões aqui, ó, nos sulcos, você também tem córtex. Então isso aí é classificação anatômica. Você pode falar lá, o
córtex do giro pré-frontal, o córtex do giro pós-central, o córtex do giro temporal transverso anterior. É uma forma, eu pensar no córtex de acordo com a sua localização anatômica, tá? Só que a localização anatômica, ela tem, né, o seu valor, mas ela não explica totalmente a função ou o funcionamento, né, daquela região do córtex cerebral, tá? E uma coisa interessante é que algumas funções do córtex cerebral, elas estão bem localizadas, tá? Algumas funções a gente sabe anatomicamente aonde elas estão localizadas no córtex cerebral. Ou seja, algumas funções, elas envolvem uma área bem específica do córtex cerebral. Já a gente vai entrar nisso um pouco mais de detalhes. Outras funções do córtex cerebral, elas envolvem o funcionamento de diversas regiões, tá? Então a gente tem regiões do córtex que atuam em funções bem específicas, existem regiões do córtex que não atuam em funções tão específicas, são funções mais amplas, que vão então ser responsáveis por outras funções, diferente das funções daquelas regiões que são bem específicas, e nós ainda temos funções que envolvem o trabalho de várias regiões ao mesmo tempo, tá? Daqui a pouco a gente vai entrar um pouco mais disso em detalhes. Existe uma outra forma de pensar, de olhar para o córtex cerebral, que é a chamada classificação filogenética, que vai levar em consideração a forma como o telencéfalo foi se modificando, né, durante a escala evolutiva, durante o processo evolutivo das espécies, durante a escala filogenética. Então, por esse olhar, a gente separa o córtex em 3 partes, né? A primeira parte seria o que a gente chama de arquicórtex. Seriam regiões do córtex cerebral que já estão presentes desde lá os peixes, tá? Então, existem regiões do córtex que já estavam presentes nos peixes e que foram permanecendo, né, foram conservadas durante a evolução e aparecem em espécies que surgiram bem depois dos peixes. Existem outras regiões do córtex que são chamadas de paleocórtex, que não aparecem nos peixes, que aparecem a partir dos anfíbios e que ficam conservadas em grupos, né, que surgiram depois, em táxons que surgiram depois. E existe o neocórtex, tá? O neocórtex que só surge a partir dos répteis. E os anfíbios, por exemplo, não apresentavam neocórtex, tá? Esse neocórtex ele começa a aparecer nos répteis, né? Ele aparece nas aves, ele aparece nos mamíferos e ele é muito desenvolvido nos mamíferos primatas, especialmente nos seres humanos. Tá? A gente tem os primatas e especialmente os seres humanos, nós temos um neocórtex bastante desenvolvido. Okay? Então isso é uma escala, um olhar filogenético. Né? Existe uma outra classificação chamada de classificação estrutural, que foi, né, proposta por um camarada chamado Brodmann. O que essa classificação leva em consideração? Essa classificação veio de um estudo microscópico do córtex cerebral. E nesse estudo microscópico, o que se observou? Tá? Que a maioria do córtex cerebral, a maior parte do córtex cerebral, se você olha ele microscopicamente, você vê que ele tem 6 camadas. Tem 6 camadas diferentes ali dentro do córtex cerebral. E o processamento das informações no córtex cerebral envolve diferentes etapas de acordo com essas camadas. Tá? Então, na verdade, você tem no córtex cerebral, você tem camadas, então você tem, por exemplo, camadas da superfície indo em direção à substância branca. Você vai ter camadas.
E o processamento das informações envolve diferentes etapas nessas camadas. Mas, além de camadas, o córtex também se organiza em colunas. Então você tem colunas, uma do lado da outra, e o processamento também envolve diferentes colunas. Então, como que cada coluna pode estar relacionada com uma parte do processamento. Tá? Então o Brodmann, com base nisso, nessa estrutura, ele dividiu o córtex cerebral em duas regiões. Primeiro, isocórtex. Isocórtex são as regiões do córtex que durante algum período embrionário ou durante todo o desenvolvimento tem 6 camadas. Aquelas outras regiões do córtex que não têm 6 camadas são chamadas de alocórtex. A maior parte do nosso córtex é do tipo isocórtex. Com base nessa análise da estrutura, o Brodmann ele dividiu o córtex cerebral em 52 regiões. Então você tem a região 1, 2, 3, 4, 5 até a 52. Tá? É claro que fica muito difícil você estudar isso, né? Onde fica a área 1, a área 2, a área 3, né? Então, a área 3, 2, 3, 4, giro pré-central, se eu não me engano, área 17, lá a região da borda do sulco calcarino. Então, é bem complexo essa classificação de Brodmann. E hoje em dia ela não é mais tão usada. Já foi muito usada essa classificação estrutural. Ela aparece ainda em alguns livros, mas como uma forma de referência. Tá? Por quê? Aquilo que eu comentei já com vocês, né? Essa classificação vinha de uma análise microscópica. O pessoal, num certo momento, achou que, olhando microscopicamente, talvez diferenças no formato, na estrutura dos neurônios, a gente pudesse compreender melhor o funcionamento do córtex. Mas isso acabou que não foi isso, não deu a resposta, não esclareceu totalmente o funcionamento do córtex. E com o surgimento das técnicas de ressonância magnética funcional, né, essa ferramenta que não estava disponível na mão do Brodmann, ela trouxe uma forma, uma observação muito melhor. Porque esse estudo estrutural você faz no tecido ali morto, né? A ressonância funcional, ela permite o estudo do córtex vivo. Então ela é uma ferramenta muito mais poderosa. Então os estudos de funcionamento com ressonância funcional trouxeram outros conhecimentos, outras formas de se olhar para o córtex cerebral, para as funções. Então essa classificação estrutural hoje em dia ela não é muito usada. Agora, uma outra forma de se olhar para o córtex cerebral é a chamada classificação funcional. Então a classificação estrutural leva em consideração a estrutura, a organização ali microscópica, tá? A classificação funcional, ela leva em consideração as funções. Essa classificação funcional, um dos principais desenvolvedores dela foi um camarada chamado Luria. Luria é o sobrenome dele. O nome dele era Alexander Romanovich Luria. É um russo, tá? Ele viveu, se não me engano, de 1902 até 1977. Ele foi um discípulo do Vygotsky. Aquele Vygotsky que a gente vê lá nas aulas de psicologia da educação, de didática, né? O Vygotsky e o Luria, na verdade, eles eram o que se chama de neuropsicologistas. Né? Então, eles eram da área da psicologia, mas eles queriam entender as funções psicológicas ou a psicologia humana a partir da neurociência. Eles queriam fazer uma neurociência, um estudo do sistema nervoso, um estudo anatômico, fisiológico do sistema nervoso, a ponto de ter informações que explicassem, que permitissem a gente compreender a psicologia. Tá?
esse estudo, ele avançou muito. O Luria, até hoje, né, o Luria publicou coisas, você veja, nos anos 40, né, 42, 48, até 60 e tantos, tem publicações do Luria. Até hoje, aquilo que o Luria trouxe é importante. O Vygotsky mesmo, ele viveu pouco tempo. O Vygotsky morreu muito jovem, né, e não teve tempo de publicar muita coisa. O Luria foi um dos principais discípulos do Vygotsky e que deu continuidade ao trabalho dele. E o Luria viveu muito mais que o Vygotsky e pôde publicar muito mais trabalhos do que o Vygotsky. Tá? Então, ele pôde, então, trazer muita contribuição. E até hoje, muito do que o Luria falou é usado. Tá? Muito do que o Luria falou é ainda usado. Apesar de, como eu falei com vocês, a gente tem hoje, né, com a ferramenta da ressonância funcional, tem muita coisa nova. Então eu quero falar um pouquinho, dar um destaque nessa classificação funcional segundo Luria, porque ainda hoje ela é bastante usada, tá? Mas se vocês forem se aprofundar no estudo do funcionamento do córtex cerebral, vocês quiserem ir um pouco além da anatomia, daquilo que a gente está focando aqui, e ir mais para fisiologia, né, para neurociência mais profunda do córtex cerebral, e vocês vão ver que tem muita coisa nova, muita coisa diferente. Isso aqui é uma visão assim bem tradicional, bem clássica, mas que é importante para você compreender esses conhecimentos mais novos, mais recentes. O Luria, o que ele fez? Ele dividiu o córtex cerebral em duas partes. Ele pensou, existem áreas que ele chamou de áreas de associação e áreas que ele chamou de áreas de projeção, tá? Áreas de associação e áreas de projeção. Então, vamos entender. Esse esquema aqui está tentando mostrar, né, o que é essa ideia do Luria, tá? Então, o Luria, o que ele pensou? Ó, as áreas corticais, ele pensou assim, as diferentes partes do córtex cerebral, as áreas corticais, podem ser divididas em áreas de projeção ou em áreas de associação, tá? O que são as áreas de projeção? As áreas de projeção são aquelas regiões do córtex cerebral aonde terminam as vias sensitivas. Então, áreas de projeção são áreas aonde terminam as vias sensitivas ou aonde começam as vias motoras. Tá? Então, por exemplo, via sensitiva. Você tem a via sensitiva visual. A via visual, ela começa lá na retina, lá no bulbo do olho. Não é? Ela começa na retina, no bulbo do olho. Depois você vai ter a retina, tem os receptores, as células que vão captar a informação, né, visual, vão ser estimuladas pela energia luminosa que vai atingir essas células vão captar a informação visual e vão converter essa informação visual, tá, em uma linguagem que o sistema nervoso consegue compreender, que são lá os potenciais de ação. Esses potenciais de ação vão agora percorrer uma via, que a gente chama no caso aqui de via visual. Então vão lá pelo nervo óptico, vão passar pelo quiasma óptico, vão até lá o núcleo geniculado lateral, vão pegar a radiação óptica e vão até uma região do córtex cerebral, tá? Que vai ser a área visual. É uma área de projeção. É onde vai terminar a via visual. Esses neurônios do córtex, das áreas de projeção sensitiva, o que eles fazem? Então, os neurônios que estão lá no córtex cerebral, numa área de projeção sensitiva, eles vão receber aquela informação que foi captada, seja lá no olho para a visão, lá na orelha interna para a audição, para o equilíbrio, no nariz aqui para o olfato, na língua para a gustação, ou a informação que foi captada na pele, né? Informação de temperatura, tato, pressão, dor, né?
informação que foi captada nos músculos, informação sobre o grau de contração, a força que o músculo está fazendo, informação que foi captada nos ossos, nas articulações. Essas informações todas, elas vão até as áreas de projeção sensitiva, tá? E lá, os neurônios nessas regiões vão processar essas informações e vão gerar as sensações. O que é uma sensação? Sensação é quando essa informação sensorial ela se torna consciente. Então, a informação visual ela vai se tornar consciente quando ela for processada pelos neurônios do córtex da área de projeção, né, visual. Por isso que a gente diz que, né, as áreas corticais elas têm áreas de projeção, e as áreas de projeção podem ser sensitivas ou motora. A área de projeção sensitiva é aonde termina a via sensorial, e onde a informação sensorial vai ser processada e vai dar origem àquela sensação. Você vai perceber conscientemente. Então você vai perceber a imagem, o cheiro, o sabor, o som, né? A posição que o teu corpo está no espaço, as sensações que você tem sobre a tua pele, a posição das partes do teu corpo no espaço. Ou nós temos áreas de projeção que são motoras, que é onde começa a via motora. Então, essas áreas de projeção motoras, o que elas vão fazer? Elas vão controlar os músculos esqueléticos. Os neurônios que estão lá no córtex de uma área de projeção motora, eles são capazes de controlar grupos de músculos. Tá? Por exemplo, capazes de controlar aqui os músculos anteriores do braço. Quando eu contraio esses músculos, eu faço esse movimento aqui, o movimento de flexão na articulação do cotovelo, tá? Ou músculos que eu tenho lá que vão controlar, ou neurônios que eu tenho lá numa determinada área de projeção motora do córtex cerebral, que vão controlar a musculatura que movimenta o ombro e assim por diante, tá? Então, a área motora, ela envia informações para, né, os músculos esqueléticos. Por isso que a gente diz que uma área de projeção motora é onde começa uma via motora. Daqui partem impulsos nervosos que vão seguir ali uma via motora, vão fazer várias sinapses, né, vão passar ali pelo diencéfalo, vão fazer sinapses com neurônios ali nos núcleos da base, vão passar pelo diencéfalo, fazer sinapses no diencéfalo, vão passar pelo tronco encefálico, vai entrar na medula espinal, vai fazer sinapse com o cerebelo, lá em cima antes, na verdade, fazer sinapse na medula espinal, mas vai acabar nos músculos esqueléticos, vai acabar estimulando os músculos esqueléticos para você gerar movimentos. Então, a área primária motora representa o começo das vias motoras, as vias que vão mandar informações para os músculos esqueléticos. A área de projeção sensitiva é uma área onde vai terminar as vias sensoriais, onde vai chegar lá no córtex informação sensorial para que seja gerada a sensação. Por isso que essas áreas de projeção são chamadas de áreas primárias, tá? E aí nós temos as áreas de associação, segundo Luria. E segundo Luria, as áreas de associação, elas podem ser secundárias ou terciárias. As áreas secundárias, elas podem ser motoras ou sensitivas, tá? Aí o que acontece? O que é uma área secundária sensitiva? E qual é a diferença entre uma área secundária sensitiva e uma área primária sensitiva? Ó, a área de projeção sensitiva, a área primária sensitiva, é onde termina a via sensorial. E é onde você gera aquela sensação, tá? Agora,
Uma área primária sensitiva, ela vai fazer sinapses com a área sensitiva secundária. Então, por exemplo, a área primária visual vai fazer sinapse, vai se conectar com a área secundária visual. Por quê? A área primária visual, ela vai gerar a imagem e ela vai fazer o reconhecimento das características básicas que eu tenho naquela imagem. Só que eu preciso continuar o processamento dessa imagem. Porque numa imagem a gente consegue reconhecer muita coisa, não é verdade? Para e analisa um pouco o que você é capaz de reconhecer com a tua visão. Quando você está olhando uma imagem, uma paisagem, qualquer lugar que seja, você consegue reconhecer cor, não é verdade? Você consegue distinguir diferentes cores. Você consegue distinguir formas, né? Isso tudo ainda está meio que no nível da área primária. Mas o processamento visual vai além. Você consegue distinguir o que está parado e o que está em movimento. Você já parou para pensar a complexidade disso? Como é que o teu sistema nervoso consegue distinguir o que está parado e o que está em movimento? Isso, pessoal, exige um processamento gigantesco, tá? Para você detectar o que está parado e o que está em movimento. Se está se movimentando, em que direção está se movimentando? Em que velocidade isso está se movimentando? Você consegue distinguir os diferentes objetos que você está vendo. Você consegue distinguir o que é uma pessoa, o que não é um ser humano. Se é uma pessoa e você consegue ver o rosto daquela pessoa, você consegue fazer uma análise e distinguir pela face daquela pessoa quem é aquela pessoa. Olha a complexidade disso. Você conseguir analisar a face, a imagem da face e detectar, olha, isso aqui é um ser humano, é do sexo masculino, é do sexo feminino, eu conheço essa pessoa, é o fulano de tal, ou eu não conheço essa pessoa. Você consegue fazer uma análise. Eu acho essa face bonita, atraente. Não, eu não acho, eu acho uma face comum, eu acho uma face exótica. Não é? Você consegue separar o que é ser humano do que são animais, você consegue reconhecer diferentes espécies de animais, você consegue separar o que são ferramentas do que não são ferramentas. Então isso tudo, pessoal, é feito nas áreas secundárias. Na verdade, hoje, a gente sabe que o processamento visual ele é muito complexo. Alguns autores vão dizer o seguinte, que o processamento visual vai além do que normalmente são áreas secundárias. Mas, enfim. Olha o processamento auditivo. A área sensitiva primária da audição, ela vai gerar o som, ela vai fazer com que você seja capaz de perceber um som. Tá? Agora, essa área primária, ela faz sinapse, os neurônios dela fazem sinapse com a área auditiva secundária. E aqui você vai dar continuidade a esse processamento. E você vai, por exemplo, nesse som você consegue perceber e distinguir várias coisas diferentes. Você consegue distinguir de que distância, né, de que lado esse som está vindo. Você consegue estimar a que distância esse som deve ter percorrido, se ele está mais perto, se ele está mais longe de você. Você consegue separar aquilo que é voz daquilo que não é voz. Né? E você, se tem voz, você começa a processar aquela voz e identificar as palavras e dar significado para aquelas palavras. Então você começa a ter um processamento mais profundo auditivo. Tá? Então vocês reparem uma coisa aqui. As áreas sensitivas primárias e as áreas sensitivas secundárias, elas têm uma coisa em comum. Elas são unimodais. Elas processam um tipo só de informação. A área primária visual, ela só processa informação visual. Só que ela gera
a sensação e ela detecta as informações básicas daquela imagem. A área secundária visual, ela só trabalha com informação visual, mas ela já leva a um grau mais profundo de processamento, né? As áreas secundárias vão procurar gerar aquilo que a gente chama de percepção da imagem. Ou assim, as áreas secundárias, elas vão começar a trazer significado, tá? Vão tentar trazer significado. O que significa cada coisa nessa sensação? Por exemplo, numa imagem, no processamento visual, o que significa cada coisa que eu estou vendo nessa imagem? O que é um ser humano, o que é uma ferramenta, o que é um objeto, o que é um animal, o que são faces, o que está parado, o que está em movimento, tá? Mas as áreas secundárias ainda são unimodais. Elas trabalham só com um tipo de informação. Existem áreas secundárias motoras também. E assim como a área primária, a área secundária motora, ela também é unimodal, ela só lida com um tipo de informação, com o controle motor dos nossos músculos esqueléticos. Só que a área primária motora é aquela área que é capaz de controlar o músculo. As áreas secundárias motoras, tá? Elas não controlam diretamente os músculos. As áreas motoras secundárias, o que elas vão fazer? Vamos supor que você decide fazer um movimento, tá? Você decide fazer um movimento. Por exemplo, você vai fazer os movimentos para você falar. Quando você está falando, o que você está fazendo? Você está convertendo ideias que estão na tua mente, ou memórias, ou informações que estão ali, em sons. Né? Você verbaliza aquelas ideias. Para você fazer isso, você tem que contrair músculos, porque você vai ter que movimentar a tua mandíbula, você vai ter que movimentar a tua língua, você vai movimentar o teu palato, você vai movimentar as tuas pregas vocais, não é? Então você tem que contrair esses músculos. As áreas, existe uma área motora que é considerada secundária, que é a área motora da fala, que ela vai pegar o seguinte, tá? Para você falar isso, para você transmitir essa fala que você quer fazer, você tem que contrair tais músculos em tal ordem para gerar esses sons. Então a área motora secundária ela tem a ver com isso. Ela vai lidar mais com a parte do planejamento dos movimentos. Ela faz essa parte do planejamento do movimento. Assim que ela planejou, olha, para fazer esse movimento nós temos que contrair tais músculos em tal sequência. Aí ela passa isso para a área motora primária. Porque ela planeja o movimento e a área motora primária vai executar esse movimento. Tá? Então existe aqui, ó, por exemplo, área pré-motora, área motora suplementar, tem a ver com os movimentos que a gente faz com o corpo. Tá? A área motora da fala está mais relacionada com o controle da fala. Então a área motora secundária, ela tem a ver mais com planejamento dos movimentos. E ela também faz, além do planejamento, ela faz um controle do movimento enquanto o movimento está sendo realizado. Né? Você pode resolver mudar o movimento, ou pode haver necessidade de ajustar o movimento. Mas ainda é uma área unimodal, só lida com a parte do movimento. E então, depois vem as áreas terciárias. Tá? Áreas terciárias. As áreas terciárias, a característica delas é que elas são polimodais. Elas não lidam só com um tipo de informação. Não, elas podem lidar com vários tipos de informação. Elas podem se conectar com, por exemplo, a área temporoparietal, ela vai se conectar com a área visual, tá? Com a área auditiva e com a área somestésica. Então, as áreas primárias visual, auditiva e somestésica se conectam com as áreas secundárias, respectivamente. Visual com visual, somestésica com somestésica, auditiva com auditiva.
tá? Essas áreas secundárias se conectam todas com uma área terciária chamada de área temporoparietal. Então, os neurônios nessa região recebem informações da audição, da visão e a parte somestésica. O que as áreas terciárias fazem? Elas integram, elas associam diferentes informações sensitivas, de tal forma que para a gente o mundo ele não parece como se tudo fosse separado, como se a visão fosse totalmente separada da audição, como se a audição fosse total. Não, elas integram, a gente percebe tudo isso como um conjunto, né? Nos dá uma sensação, uma percepção sensorial integrada de tudo, tá? Isso é muito importante, você fazer essa integração disso tudo. Você quer um exemplo disso? Como que você pode perceber isso, tá? Por exemplo, para a gente andar em linha reta, nós temos que nos orientar, né? Você tem que se equilibrar ali e conseguir andar em linha reta. Para você fazer isso, você usa basicamente 3 tipos de informação. Você usa a informação visual, tá? Informação visual. Você usa a informação lá da tua orelha interna, principalmente a informação lá de uma região chamada de vestíbulo, que traz a sensação, né, do equilíbrio, que traz a sensação da posição da tua cabeça. E você usa a informação somestésica, a informação dos teus músculos, das tuas articulações, tá? Então, para você andar em linha reta, o teu sistema nervoso vai usando essas 3 fontes de informação: visão, parte somestésica e a parte do equilíbrio lá da orelha interna. Com isso, o teu sistema nervoso consegue te orientar e você consegue caminhar numa linha reta, tá? Agora, o que acontece se eu pegar você e eu fechar os teus olhos e eu pedir para você caminhar em linha reta? É tão fácil, fica tão fácil quanto com o olho desvendado ou fica mais difícil? É claro que fica mais difícil, né? Porque agora você não tem a informação visual, você tem que confiar só nas outras 2 informações. Então fica mais difícil para você se orientar no espaço. Não é verdade? Então isso mostra que a gente integra essas informações. Essa área temporoparietal, por exemplo, é muito importante para a nossa orientação espacial. Você conseguir se orientar no espaço. Por exemplo, para conseguir caminhar em linha reta. Tá? Ela vai integrando essas informações e vai permitindo, entre muitas outras coisas que ela faz, a tua orientação espacial. Ela permite que você... Por favor, diga, Gabriela, está com dúvida? Uhum. Uhum. Isso. Uhum. Sim, você pode ver que é muito mais difícil você aprender numa língua nova o quê? Aqueles fonemas que não tem nas línguas que você já sabe, né? Para quem, por exemplo, a língua materna é português, aí você vai aprender inglês, aí tem aquele som de TH, é um fonema que a gente não tem no português, né? Youth, with, né? Esse som desse TH, você não tem isso no português, então dá trabalho para a gente conseguir falar with, youth, né? Exagerando, falando igual o pessoal da Califórnia que fala bem assim, né? É um fonema diferente, então você não tem ainda aquela relação, né, entre o som e o movimento que você tem que fazer. Mas aqui envolve movimento, e isso é interessante mesmo, Gabriela, porque as áreas terciárias, além delas integrarem a informação sensitiva, elas também fazem uma conexão. Elas são importantes para conectar áreas motoras e áreas sensitivas. As áreas terciárias, elas se conectam a áreas sensitivas e elas também se conectam a áreas motoras. Tá? Então elas podem usar a informação sensitiva para direcionar a ação motora.
É o exemplo que eu estava dando de você caminhar em linha reta. Né? Para você conseguir caminhar em linha reta, você está usando a informação sensitiva, visual, vestibular, né, do equilíbrio, somestésica, para orientar uma ação motora. E esse exemplo que você deu da linguagem também é muito importante. A gente usa, né, a gente quer coordenar a informação sensitiva do som para produzir, né, o fonema, a articulação entre aquela palavra e o som que representa aquela palavra, né? Então você vai aprender inglês, tem fonemas diferentes. No francês também tem fonemas diferentes. Se você vai aprender uma língua tipo espanhol, que não tem tantos fonemas diferentes do português, fica mais fácil de você aprender, né? Agora você imagina, tem línguas lá que são faladas com assobios, né? Como é que você vai aprender? É muito diferente. Você vai aprender lá, o alemão tem fonemas bem diferentes, então a gente tem mais dificuldades de aprender essas línguas, né? Enquanto que também, né, os americanos, quem tem língua materna inglês e vai aprender português, rala bastante, porque tem muitos fonemas no português que não tem no inglês, né? Então, por exemplo, para um americano saber a diferença entre pão e pau é muito difícil. Para a gente é bem diferente, né? Pão, pau. Agora, para eles é a mesma coisa. Pão e pau. Né? E vai um tempo até você conseguir distinguir e expressar esses fonemas, né? Esse NH, né? Pede para quem fala inglês falar Anhangabaú, né? Butantã, né? Engenharia. Tudo bem. E a área límbica, né? Que a gente ainda vai comentar. Semana que vem a gente vai falar da área límbica. Tá? Então vamos ver ainda um pouco mais desse conceito. Como é que se encaixa, né? Essas áreas, tá? Como é que elas se localizam aqui na parte anatômica do córtex cerebral? Então essa figura é do Atlas do Sobota, tá? E ela mostra um pouco da localização anatômica de algumas dessas áreas funcionais do córtex cerebral, tá? Então aqui a gente está olhando uma vista lateral do telencéfalo, né? Esse aqui é aquele famoso sulco central, que a gente falou na aula passada. Aqui é o sulco lateral. Então a gente pode fazer uma linha aqui, mais ou menos, né? Opa, errei, desculpa. Errei. A gente traça uma linha aqui e traça uma outra linha aqui. Aí a gente separa. Aqui é lobo frontal, aqui é parietal, aqui é occipital, aqui é temporal. E o insular está escondido lá dentro. Tá? Então, por exemplo, essa parte que está em vermelho aqui mais forte, tá? É o giro pré-central. Esse giro pré-central, o córtex do giro pré-central, tá? O córtex do giro pré-central, ele é o que a gente chama de área motora somática primária. Por quê? Porque os neurônios aqui do giro pré-central, os axônios deles partem, né, e vão para a medula espinal fazer sinapses lá diretamente, talvez, com neurônios que controlam os músculos esqueléticos. Já essa parte em azul aqui, ó, tá, é o que a gente chama de área somestésica primária. Área somestésica primária. Então, os neurônios que a gente tem aqui, nesse córtex do giro pós-central, eles recebem as informações somestésicas, as informações que vêm da pele, tá? Dos músculos, ossos, articulações, e geram as sensações que a gente tem nessa região. A área secundária, ela sempre vai estar próxima da área primária. Então, aqui está a área motora primária, na frente dela está a área motora secundária. Né? Aqui está uma área primária, aqui está, nessa região mais clara, está a área
secundária, né? Parte aqui no giro supramarginal. Ok? A área auditiva primária, aqui no lobo temporal. Tá? Ó, área auditiva primária. Ao redor dela, a área auditiva secundária. Lá no lobo occipital. O lobo occipital está praticamente todo ele relacionado com a visão. Tá? Na verdade, pessoal, o sentido da visão ele é tão complexo que cerca de 1/3 dos neurônios do nosso córtex cerebral estão relacionados com o processamento visual. Se você incluir aí o controle dos movimentos dos olhos, quase 50% dos neurônios do encéfalo estão relacionados com o sistema visual. Então, a área visual primária está aqui, ó, nessa região do lobo temporal, né? Esse sulco aqui é chamado de sulco calcarino, e o córtex nas bordas do sulco calcarino é a área visual primária. Segundo a classificação de Brodmann, isso aqui é a área 17. Ao redor da área primária, a gente tem a área visual secundária, que essa parte está mais clara. Ok? Então, você pode continuar estudando, você vai ver que tem áreas, né? Por exemplo, pessoal, a coisa tão interessante que já se sabe que tem uma área no córtex cerebral só para o reconhecimento de faces. É uma área que só reconhece faces. Pessoas que têm lesão nessa área perdem a capacidade de reconhecer face. Então, se ela olha para alguém ou para uma imagem, com uma fotografia, ela vê a face da pessoa, mas ela não consegue mais reconhecer aquela pessoa pela imagem da pessoa. Olha que doidura, né? Se a pessoa falar com ela, ela pode reconhecer a pessoa pela voz. Ela pode reconhecer a pessoa pelo cheiro, pelo perfume que a pessoa usa. Mas ela pode perder, se ela lesar só essa área, ela vai perder a capacidade de reconhecer essa pessoa pela imagem da face da pessoa. Tem uma outra área do córtex que reconhece só paisagens, não trabalha com face. Ela só serve para reconhecer paisagens. Tem uma área para reconhecer animais. Tem uma área para reconhecer ferramentas. Para saber que aquilo que você está vendo ali é uma ferramenta. Tá? Então é bem complexo, tem bastante estudos já nisso. A gente não vai entrar em todos esses detalhes. Mas a partir desses conhecimentos que vocês estão tendo nessas disciplinas, se você entende um pouco da anatomia do sistema nervoso, você consegue aí facilmente ir se aprofundando em neurociência, né, e aprendendo mais. Um outro critério, né, uma outra coisa que é bastante importante vocês entenderem, né, um outro conceito que é importante aprender, é o conceito de representação corporal. Então, em diversas áreas do córtex cerebral, e não só do córtex cerebral, por exemplo, isso acontece em regiões do diencéfalo, acontece em regiões do tronco encefálico, acontece até mesmo na medula espinal. Em diversas regiões nós temos uma representação corporal. Nós temos neurônios arranjados de tal forma que diferentes neurônios ali vão estar relacionados ao processamento de informações de diferentes partes do corpo. E vão formar como se fosse um mapa do corpo. Eles vão representar o corpo, com cada grupo de neurônios estando relacionados com uma determinada função de uma determinada parte do corpo. Por exemplo, aqui eu estou representando a área motora primária, ó, área motora primária, que está lá no córtex do giro pré-central, e a área somestésica primária, que está lá no córtex do giro pós-central. Nessas duas áreas, nós temos a representação corporal. Veja que interessante, ó. Aqui em azul está todo o córtex, né, do giro pré-central. Tá? Toda a área motora primária. E vocês estão vendo que tem uma figura aqui em cima, né, de um corpo humano? O que isso quer dizer? Isso está mostrando que neurônios em cada parte aqui, ó, da área motora primária estão relacionados
com o controle dos músculos que movimentam determinada parte do corpo. Então, essa região aqui tem os neurônios que trabalham, que controlam os músculos que movimentam os dedos dos pés, tá? Em inglês aqui. Um pouco acima, os neurônios que controlam os movimentos do tornozelo. Um pouco acima, do joelho, quadril, tronco, ombro, né? Aqui, cotovelo, punho, mão, né? Aqui os dedos da mão, ó, cada um dos dedos da mão, polegar, depois as regiões aqui da face, língua, né? Desculpa, lábios, língua. Agora, vocês estão vendo que essa figura humana aqui, ela está um pouco desproporcional? Por que algumas partes estão maiores e outras estão menores? Por que, por exemplo, o polegar está maior que o tronco? Isso acontece por quê? Porque a representação corporal aqui, ela não é homogênea. Algumas regiões do corpo têm uma representação muito maior na área motora primária. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho um número muito maior de neurônios no córtex motor primário para controlar os movimentos de uma determinada região do que de outras regiões. As regiões que foram desenhadas em tamanho maior aqui é porque elas têm uma maior representação. São regiões onde eu tenho um movimento mais refinado, mais apurado. Por exemplo, as mãos. As nossas mãos conseguem fazer movimentos muito complexos, muito refinados, com um grau de controle muito alto. Tá? Nós temos muitos músculos para controlar os movimentos das mãos. Por isso eu preciso ter uma quantidade maior de neurônios lá na minha área motora primária para poder controlar essa musculatura e gerar esses padrões de movimentos tão precisos que eu tenho. Os lábios e a língua, por que tem tanto neurônio controlando os movimentos? Isso está relacionado com a fala. Enquanto você está falando, você está fazendo movimentos complexos com os lábios, com a língua, para ajustar a fala. Né? A gente também usa isso na mastigação, assim por diante. A área sensorial primária, né, somestésica primária, também. Ela tem um mapa de representação corporal. Cada pedacinho dessa área, né, ou seja, do córtex do giro pós-central, processa a informação sensorial de uma parte do corpo. Tá? Então começa aqui em cima, né, órgãos genitais, dedos dos pés, pé, perna, quadril, tronco, cabeça, pescoço, ombro, braço, cotovelo, antebraço, punho, os dedos aqui das mãos, ó, o polegar, né, a face. E também, vocês percebem, ó, a face, como é enorme a face aqui, ó. Muito maior do que o tronco. Porque a sensibilidade que a gente tem na face, a sensibilidade que a gente tem nas mãos, é muito mais refinada do que em outras partes do corpo. Né? Os órgãos genitais também têm uma sensibilidade muito refinada. Nessas regiões, a gente tem uma densidade de receptores sensoriais muito mais alta, muito maior. Tem um número muito maior de receptores por centímetro quadrado de pele nessas regiões do que em outras partes do corpo. Então eu preciso de um número maior de neurônios na área motora primária para processar essas informações. Tá? Né? Quem começou a fazer esse mapeamento dessas áreas, pessoal, foi um canadense chamado Penfield. O que o Penfield fazia? Como é que ele estudava isso aqui? Ele estudava isso aqui com pessoas que estavam passando por cirurgia neurológica. Eu não sei se vocês sabem, mas o encéfalo, apesar dele controlar, né, os movimentos, a sensibilidade do corpo, o encéfalo em si, ele não é sensível. A tal ponto que você pode fazer uma cirurgia neurológica com anestesia local. Então faz uma anestesia local aqui, né, do couro cabeludo, do crânio, abre o couro cabeludo, abre o crânio, abre as meninges, expõe o encéfalo e o camarada está acordado. E manipula o encéfalo dele e ele não sente ali dor na manipulação no encéfalo. E o que o Penfield fazia?
Ele pegava, por exemplo, aqui, ó, a área somestésica primária, e ele tinha um eletrodo de estimulação, e ele estimulava eletricamente diferentes regiões desse giro. E perguntava para a pessoa, o que você está sentindo? Né? Então, quando ele estimulava aqui a área do polegar, a pessoa não sentia, eu estou sentindo um choque lá no meu cérebro. Não, a pessoa sentia um estímulo aqui no polegar. Né? Que loucura, né? Você está estimulando lá no encéfalo, lá no giro pós-central, né? Lá na área somestésica primária, e a pessoa está sentindo aqui, porque você está estimulando lá os neurônios que processam a sensibilidade dessa região. Com base nisso, o Penfield foi construindo, né, esse mapa, ele foi desvendando esse mapa que estava ali no córtex, tá? Dessas áreas. E aí monta isso aqui, ó, chamado de homúnculo. Né? Os livros chamam isso de homúnculo. Se você montar isso aqui num bonequinho, você vai ter isso. O homúnculo, você vai ver que as nossas mãos, face e órgãos genitais, né, têm uma sensibilidade muito mais refinada e tem uma representação do córtex cerebral muito maior, tem muito mais neurônio. Por isso que fica exagerado aqui. Tá? Ficou claro isso, pessoal? Se tiver dúvida, pode parar, perguntar, não tem problema não. Tá? Eu só quero voltar aqui e explicar uma coisa para vocês. Muito do que o Luria estudou foi, né? Aliás, o Luria trabalhou antes de ter aquela ressonância funcional que eu estava comentando. Então ele estudou muitos casos de pessoas que tinham lesões. Então, por algum motivo, a pessoa fazia uma lesão no sistema nervoso. Tá? E aí eles estudavam essas pessoas. O que mudava na pessoa depois que ela fazia uma lesão numa determinada região. E aí a gente percebe o seguinte, ó. Se a pessoa faz uma lesão numa área primária, tá? Por exemplo, se a pessoa fizer uma lesão numa área motora primária aqui, ela vai desenvolver uma paralisia. Ela vai perder a capacidade de produzir um movimento. Então, se o camarada fizer uma lesão aqui, ó, na área motora primária, tá? Se por algum motivo ele fizer uma lesão nessa região aqui, ó. Que tipo de problema esse camarada vai ter? Ele vai perder movimento aqui no pé e na perna. Ele vai ter perda do movimento nessa região. Na área sensitiva, as áreas sensitivas primárias também. Se você fizer lesão em áreas sensitivas primárias, a pessoa perde, né, aquela sensibilidade. Por exemplo, se a pessoa destruir a área visual primária, né, se o camarada te fizer uma lesão aqui, ó, na área visual primária, ele vai desenvolver uma cegueira. Tá? Pode ser uma cegueira total, pode ser uma cegueira parcial, depende da lesão que ele fizer. O olho pode estar perfeito, toda a via visual pode estar perfeita, mas se por algum motivo ele lesar aqui, ele desenvolve uma cegueira. Tá? E assim para todas as outras modalidades sensitivas. Você lesou uma área primária, você tem uma perda naquela capacidade. Se você fizer uma lesão numa área secundária, você já não tem uma perda daquela capacidade. Se a pessoa fizer uma lesão numa área motora secundária, ela não vai ficar incapaz de movimentar uma parte do corpo. Ela ainda vai ser capaz de movimentar, mas a qualidade do movimento vai ficar muito prejudicada. A pessoa já não vai mais conseguir fazer um movimento tão refinado com tanta qualidade. Da mesma forma, se a pessoa fizer uma lesão numa área secundária, ela não vai perder, a pessoa não vai ficar cega se ela lesar a área visual secundária. Ela não vai ficar surda se ela perder a área auditiva secundária. Mas ela vai perder qualidade. A pessoa pode, por exemplo, perder a capacidade de distinguir o que é voz do que não é voz.
de distinguir faces se for numa área visual, entendeu? Então fica prejudicado o processamento daquela informação, não perde. E se a pessoa fizer uma lesão numa área terciária também, a pessoa não vai desenvolver uma paralisia, não vai perder, ela só vai ter problemas na forma como ela vê o mundo, na forma como ela percebe o mundo, tá? Isso é que vai ficar complicado. Por exemplo, uma pessoa que tem uma lesão na área temporoparietal, né? A pessoa tem uma lesão numa área temporoparietal, de um lado, se a pessoa fizer uma lesão na área temporoparietal esquerda, a tendência dela é começar a ignorar o lado direito. Sabe? Então essa pessoa, se ela faz uma lesão na área temporoparietal esquerda, ela vai ignorar o lado direito. Então se você pede para ela desenhar uma coisa que ela está vendo, o que está do lado esquerdo dela, ela desenha bem. O que está do lado direito, ela não desenha, ou ela desenha tudo garrunchado. Pode chegar no ponto da pessoa não reconhecer mais o lado direito do corpo dela e não querer cuidar mais do lado direito. Lavar só o lado esquerdo, não lavar o lado direito. Fazer a barba do lado esquerdo, não querer fazer a barba do lado direito. Então, lesões em áreas terciárias prejudicam muito a nossa capacidade de compreender o mundo, de se relacionar com o mundo, de se relacionar com as pessoas, de se relacionar com o ambiente. Ok? Então, o assunto de telencéfalo, pessoal, a gente fica por aqui.